Olá, meus queridos amigos e amigas, estou de volta e hoje quero falar com vocês sobre política. O tema dessa nossa fala, dessa nossa exposição, vai se chamar As Muitas Faces da Política. Como todos sabem, o momento que vivemos no Brasil, e pelo menos isso podemos falar também em relação aos últimos anos, aos últimos 4, 5 anos pelo menos, é de grande instabilidade e é também, ao mesmo tempo, uma época marcada pelo recrudescimento da luta pelo poder político. O tema, As Muitas Faces da Política, esse título, melhor dizendo, ele nos remete a um passado longínquo onde a política era uma atividade nobre, porém complexa. Como foi pensada na antiguidade clássica e como era feita, talvez fosse essa a razão de ser da política. A política era importante porque era uma atividade nobre. Mexia com as necessidades, com as demandas, com a questão da felicidade coletiva e individual, a felicidade do cidadão da polis, na Grécia, por exemplo, em Atenas ou nas cidades-estado gregas. Ao longo do tempo, contudo, essa atividade, antes muito nobre, que era o fazer política, e o ato mesmo de ser político, ela começou essa atividade a se esvaziar desse sentido original. Ao longo do tempo, portanto, vem sendo compreendida e passou a ser compreendida e realizada essa atividade de várias maneiras, que passo a passo se afastavam daquilo que inicialmente era o fazer política. Quando falamos em política, antes de tentarmos uma definição, estamos falando necessariamente em um espaço, um lugar onde existem constantemente e quase que pela própria natureza da política embates, concessões às vezes, acordos por outras, mas também muito dissenso e outras vezes concordância. Somente por esses 5 itens, ou por esses 5 elementos que eu acabo de citar e que têm ligação com o tema de hoje, as muitas faces da política, a gente vê como é que o que eu acabei de dizer há pouco, que a política é uma atividade nobre, porém ela é muito complexa, de fato se faz provar. Embates ocorrem o tempo todo e sempre ocorreram na política, no exercício da política, na atividade política, o tempo todo, ao longo da história, em qualquer lugar desse globo terrestre. Concessões, às vezes também eram feitas, acordos, muito dissenso e, por vezes, para se governar, deve-se buscar chegar à concordância. Não é fácil fazer política, primeira conclusão que podemos chegar. Mas, ao mesmo tempo, é rico e é complexo, como eu havia dito, já que todos esses elementos eles convivem com uma certa naturalidade. Se você faz política ou se você é político, e depois nós vamos explicar melhor o sentido desse termo em toda a sua amplitude. Afinal de contas, ele não é lido e compreendido apenas de uma maneira. O termo política e o termo político é sempre passível de uma série de interpretações, de uma série de leituras, portanto. A política
meus amigos e minhas amigas, envolve linguagem. Ela tem uma linguagem própria e ela se expressa também dessa maneira, assim como nós, seres humanos. Somos seres de linguagem e moramos na linguagem, e por ela é que nós nos expressamos, e as coisas só fazem sentido porque nós temos a linguagem e com seus signos e símbolos. A política também envolve linguagem, o domínio de uma certa linguagem. E linguagem aqui, quando eu falo de linguagem na política, eu falo da necessidade de você sempre estar a explicar alguma coisa, estar a tentar justificar alguma coisa. Em política, e a linguagem política envolve esse jogo e essa necessidade constante de você tentar explicar para as pessoas os seus intentos ou tentar justificar as suas ações, as suas decisões, as suas apostas, a partir não só do que o jogo político propõe, mas a partir muitas vezes, e geralmente como era no passado, a partir das demandas que a própria sociedade trazia à política e aqueles que se dedicavam à arte da política. Portanto, eles teriam que necessariamente levar em conta que havia uma população, havia uma coletividade em jogo e que aquela coletividade tinha desejos, tinha interesses, tinha demandas a serem realizadas, e uma delas era o bem-estar, o famoso bem-estar, ou a felicidade do maior número possível de pessoas, se não de todos. Isso numa acepção bem arcaica, poderia dizer, quase que arcaica hoje em dia, do que é a política. Portanto, essa linguagem é uma linguagem, a linguagem da política, é uma linguagem de interesses e uma linguagem de valores. Ela é uma linguagem de interesses porque envolve aquilo que indivíduos e grupos defendem nessa linguagem do fazer política. Há uma linguagem de interesses meramente individuais, muitas vezes até do próprio possível ou provável legislador, possível ou provável parlamentar, possível ou futuro governante, todos eles com os seus interesses, com suas intenções, com seus projetos de poder. E há também uma linguagem de interesse dos grupos que estão em torno dessas pessoas, ou daqueles para quem elas pretendem governar, pretendem legislar, pretendem administrar, ou daqueles que apoiam os respectivos políticos, a sua base, os seus apoiadores, o seu séquito, os seus seguidores, os seus apoiadores diretos, enfim. E o outro detalhe, ou outra coisa que eu gostaria de ressaltar também, já que a gente está falando aqui de linguagem na política, é o outro polo, que é a linguagem de valores. A linguagem de valores na política seriam aquele rol de palavras-chave que tem que ser cobradas ou que tem que ser estipuladas como fundamento do que querem esses grupos ou essas pessoas que fazem política. Portanto, a linguagem dos valores que deverá ser a base das propostas e dos projetos do político. O político tem que se respaldar não só em interesses que ele pretende fazer cumprir, que ele pretende saciar aquele desejo, aquelas necessidades de indivíduos ou grupos, mas uma linguagem de valores. Então ele tem que defender direitos, tem que defender liberdades, ele tem que defender a igualdade, a justiça. Enfim, eu estou citando
aleatoriamente alguns desses valores que podem estar ou não dentro da visão ideológica ou da visão de futuro de determinados líderes políticos, parlamentares ou das propostas, dos projetos, daquilo que eles buscam como meta dentro do seu agir político. Então, no cerne de toda essa atividade política, está o desenvolvimento de ideias e conceitos. Se nós falamos de linguagem e se nós falamos de valores e interesses, principalmente de valores, e dizemos que a política trabalha com esses dados da realidade, normalmente e necessariamente nós vamos ter que desaguar na percepção de que o sentido da atividade política tem muito a ver com o desenvolvimento dessas ideias e conceitos que são a força daquele que as diz, que as declara, que as carrega dentro desses discursos e que as defende, né? Defende como sendo uma meta, aquilo que se busca realizar. E aí a gente vai entrar também na questão das promessas. Política é essencialmente prometer fazer coisas, porque enquanto você não chega lá onde você quer, que é a obtenção de um cargo que vai ser dado pelo povo de forma soberana e de forma livre, na maioria das vezes, para legitimar a pessoa que é escolhida, que é eleita e que vai ocupar aquele cargo. Então a legitimação vem do povo através da sua soberania, do seu poder do povo, que constitui o Estado, inclusive dando pela trilha da representatividade, dando a essas pessoas que são eleitas a força para buscar a concretização desses direitos, a concretização desses interesses, a concretização desses valores e o desenvolvimento dessas ideias e conceitos que eles tanto pregam, que o político, de um modo geral, necessariamente vai ter que pregar. Se ele não fizer isso, ele não é político. Então, para estabelecer o que nós queremos e quais os nossos interesses, enquanto políticos, nós temos que defender ideias e conceitos. As pessoas só vão poder identificar o que de fato você prega, o que de fato você pretende. Mesmo que na concretização disso você não faça o que disse antes. E eu falei aqui de promessas. A política é e vive de promessas. Algumas delas realizáveis, outras nunca realizáveis. Você tem que estabelecer, a partir desse jogo e a partir dessa noção de projeto e de proposições, você tem que dizer o que você quer fazer, o que você, enquanto líder ou enquanto indivíduo, e o que o grupo que você representa, as pessoas que você pretende representar politicamente, o que elas querem, o que elas aspiram na sociedade. O que elas querem de você enquanto parlamentar, o que elas querem de você enquanto governador, o que elas querem de você enquanto prefeito, enfim, enquanto político, enquanto agente político. E querem também saber quais são os seus interesses, que interesses estão por trás disso, que ordem de valores está na base das ideias, e aí eu falei ideias, conceitos, né? Que ordem de valores e de interesses está na base das ideias e conceitos defendidas por qualquer político que seja, desde aquele com menos relevância, com menos visibilidade, até políticos já experientes que têm uma certa trajetória dentro dessa roda viva que é o jogo do poder. Então a vida política, meus amigos e minhas amigas que me ouvem nesse momento, a vida política ela tem que trazer, de certa forma, resposta aos desafios do cotidiano, da vida cotidiana. Fazer política e viver a vida política é buscar dar respostas hábeis, úteis, necessárias
importantes aos desafios da vida cotidiana, até porque você também está dentro dessa vida cotidiana. Não só os seus governados, não só os seus administrados, não só aqueles a quem você pretende representar. Não. Você também é parte dessa mesma vida e desse cotidiano. E também temos que ter em conta que a vida política reconhece que a ação coletiva é quase sempre melhor que a individual. Fazer política é ter em conta que você vai ser parte de uma coisa maior. Por isso se falar muito em grupos políticos. Quando eu falo em grupos políticos, eu lembro que a união faz a força, ou que você sozinho não pode governar, você sozinho não pode ser um parlamentar, um legislador, você necessita de outras pessoas, não só de representar outras pessoas que lhe apoiarão e dando aquela parcela de força e de poder que vai fazer com que você as represente e dando aquela carta branca, aquele voto de confiança, que é o sufrágio, que é o voto, que é a escolha, que é a transferência de uma dose, de uma camada, de uma parcela do poder do povo para aquele que representa o povo, ou para aqueles que representam o povo, ou que deveriam representar, porque muitas vezes acabam não representando. Então, essa ação coletiva é, para o jogo da política, quase sempre melhor que a individual. Muito embora nós saibamos que muitas das ideias, muitos dos conceitos, dos valores na política também partem do indivíduo, começam às vezes de uma pessoa. E essa pessoa depois vai se agregar a outras para ganhar mais força, mais poder, mais sustentação, mais apoio e conseguir disseminar aquela ideia, disseminar aqueles valores, disseminar e congregar interesses maiores para pôr em jogo essa roda. Essa roda e essa engrenagem, né, que é o sistema político. Há uma tradição do pensamento político, meus amigos e amigas, que remonta a Aristóteles e que via de fato a política, como eu falei já no início, como algo nobre. A política visava realizar o bem comum, visava potencializar e concretizar as capacidades dos governados, trazer uma vida boa na cidade, né? Fazer o bem, realizar esse bem comum e possibilitar que as pessoas fossem e corressem atrás das suas felicidades individualmente ou não. Mas hoje, com o advento das sociedades complexas, mega complexas como as nossas, outras questões muito maiores e mais difíceis do que as da época de Aristóteles, na antiguidade política, se colocaram. E aí eu vou trazer aqui para a nossa reflexão 3 questões que são fundamentais e que aparecem com o advento das sociedades complexas. Essas sociedades que nós vivemos, que são cheias de inter-relações, de teias, enfim. Por isso elas são complexas. Elas são múltiplas, são multifacetadas, fragmentadas. A primeira das questões é: quem deve governar? A pergunta: quem deve governar? Outra questão que as sociedades complexas trazem para a política e que antes talvez não fosse tão decisiva é qual o melhor tipo de governo? E por fim, como legislar, ou melhor, como legitimar os governantes? Então, obviamente que desde a antiguidade e no início da vida política humana, quando um homem começa a fazer política, ele já se preocupava com isso, só que agora essas questões tomam uma dimensão muito maior e muito mais profunda. Obviamente que o próprio Aristóteles, Platão e tantos outros que vieram depois deles pensaram sobre os temas ou sobre esses temas. Mas hoje isso se torna talvez muito mais importante do que antes e pouco valor se dá a essas questões. Quem deve de fato governar? É a pessoa mais apta?
é o mais preparado, é alguém que tem um status superior, diferenciado em relação aos que vai governar, a quem ele vai governar, ou é qualquer um, ou é alguém que é indicado ou bafejado por Deus, ou é alguém que tem sai de uma casta, de um tronco familiar. Outra pergunta, qual o melhor tipo de governo? E aí também muito já se falou, é a democracia, é a tirania, são as monarquias, são as ditaduras, enfim, é o que é são autocracias, são oligarquias. A gente sempre se pergunta, e a história do pensamento político e a história da filosofia política é rica em questões e reflexões acerca dessa pergunta. E a terceira que eu coloquei é como legitimar os governantes. Hoje, mais do que nunca, a questão da legitimação ou legitimidade dos governantes e daqueles que são representantes do povo que os elege deveria ser muito, muito, muito discutida. E, de fato, as crises políticas no mundo, a crise da representatividade política, nos traz mais forte ainda essa pergunta sobre a legitimidade dos governantes. Afinal de contas, o que dá legitimidade a um governante? Só os votos são capazes de legitimar alguém? E quando alguém recebe poucos votos? E quando alguém chega ao poder através de outros meios que não o voto? Como é que ocorre a legitimidade dessa pessoa? Como é que você vai dizer que o povo soberanamente ele deu a chancela para que aquele indivíduo tenha o poder, o exercício do poder sobre todos os demais membros do corpo social, da sociedade, da coletividade? Isso é muito importante. Então, a política, e aqui a gente vai esboçar a definição de política, uma das muitas possíveis. Com base nisso tudo que a gente falou até agora, a política é a nobre atividade na qual os homens decidem as regras pelas quais viverão e decidem também quais são os objetivos que eles querem buscar coletivamente. Então, essa atividade é a política. Na política, nós queremos saber quem vai decidir, né, as regras que nós vamos seguir, quem é que vai fazer as regras, quem é que vai dar o mote, quem é que vai dar o rumo dessas coisas, da vida cotidiana, quem vai fazer as regras, quem vai jogar as cartas, e quais são esses objetivos que nós queremos buscar coletivamente, ou seja, o que é que a gente quer com aqueles que nós elegemos, o que nós queremos que ele atinja ou nos ajude a atingir. Falar em política, portanto, é falar em formas de vida. É uma forma de vida. A vida política é uma forma de vivência. É uma forma da existência. Dentre muitas que há, a vida não se resume à política. Mas a vida é também a política. Ou, se nós fizermos uma reflexão inversa, a política está na vida, né? A vida é um pouco de política, é também política, mas a política ela está na vida, ela é uma parte da vida. Então, falar em política é falar em certas metas e certos fins que querem ser ou devem ser alcançados, mas alto lá há diferentes visões a respeito dos objetivos a se atingir. Aí a gente vai entrar em outra polêmica que é, bem, sim, temos metas e temos fins a atingir com a vida política. Mas será que eles são sempre os mesmos fins para todos? Será que eles são sempre, ou elas são as mesmas metas para todos? E a resposta é não. Tanto é não que nós temos diferentes visões a respeito desses objetivos a se atingir na vida política. Há filósofos, por exemplo, chamados de moralistas, uma visão da filosofia política chamada de moralismo político, que argumenta que a política deveria ser direcionada à conquista de objetivos relevantes, ou seja, o que os arranjos deveriam ser organizados para proteger certas questões fundamentais de nós todos.
Então, os moralistas, dentro do pensamento político, entendiam que a política deveria estar voltada para a conquista desses objetivos mais nobres, mais relevantes, né? Ou seja, aquilo que realmente importa para o ser humano, aquilo que realmente importa para a coletividade, é que deveria ser perseguido o tempo todo pelos políticos, seja ele um parlamentar, um legislador, através da sua fiscalização do poder central, do executivo, e através da feitura das leis, seja na mão de um governante que encarna o poder central, que encarna o poder executivo, que administra, que governa, que comanda, que conduz um estado, que conduz um país, que conduz um município, uma cidade. Essa seria a visão da filosofia moralista em matéria política. Portanto, algumas questões, ou as questões mais relevantes é que deveriam sempre estar em vista das ações desses governantes, das ações dos agentes políticos. Justiça, igualdade, liberdade, fraternidade, a própria felicidade, como eu já falei, que era uma das metas da antiga política, da política quando ela surge no Ocidente, e a autodeterminação, por exemplo, do país, da soberania, enfim, uma série de questões altíssimas, importantíssimas, que deveriam ser as primeiras a serem colocadas em, em plano quando das propostas ou dos projetos dos políticos. Outra tradição do pensamento político, tanto na filosofia política quanto na teoria política ou no pensamento político de um modo geral, é o chamado realismo político. O realismo político, diferentemente do moralismo político, ele rejeita a ideia de que exista na política valores mais altos, valores supremos, valores superiores, a ética, a moral. Não, para os realistas políticos nada disso importa, isso daí é balela, é coisa pequena. Fazer política não é querer saber ou tentar fazer as coisas sempre certas, dentro de uma conduta ética, seguindo valores e normas morais. Não. Para o realista político, fazer política não é colocar em primeiro plano a felicidade dos governados ou a liberdade das pessoas. Não, para esta linha do pensamento político, política tem a ver com poder. Política é poder. Só e só. Política é poder e só. E o poder é o meio para alcançar os fins. O poder e só ele, o poder pelo poder, é o meio para alcançar qualquer finalidade. É o meio para derrotar inimigos e é o meio para manter o poder e manter as concessões para aqueles que apoiam o líder governante, para aqueles que apoiam o político de carreira, o parlamentar, enfim. Então, essa linha do realismo político, que é uma linha muito seguida da modernidade para cá, muito estudada, e que muita coisa tem sido escrita, e cujos preceitos ainda estão muito em moda, podemos dizer, só vê a política como isso, não coloca felicidade ou liberdade como valores supremos que devem ser buscados para realizar o bem comum. Não. Para essa linha, política é poder. E ponto. E só. E a gente deve muito disso àquilo que nos falou, que nos alertou Maquiavel, em O Príncipe, que é um escrito de puro realismo político. Maquiavel não brinca com o ato de governar, ele fala, na verdade, todas as sujeiras, todas as trapaças, todas as reais intenções que um governante, um líder, um soberano, um imperador, um rei, um monarca, um príncipe tem ao chegar ao poder. O que ele quer quando ele está lá e o que ele quer fazer para chegar lá. E o que ele faz quando chega.
E Thomas Hobbes também, contratualista, liberal, melhor dizendo. Thomas Hobbes com a ideia de estado de natureza e com o contrato social. Portanto, esse pensamento político, esse pensamento do realismo político, ele é muito forte na modernidade. E eu vou arriscar dizer que até chega ao nosso século. Chegou ao século XX, né? E ainda tem alguns rastros hoje em dia. Por que não? Por que não afirmar isso? O pensamento político do século XX, até agora, principalmente a partir do século XX, ele já é banhado pela ideia da ideologia. Surge a tal ideologia, conceito de ideologia, né? Como trabalhado lá em Marx, em Hegel, em tantos outros pensadores dessa época, que mudou também muito esse panorama. Não sei se para melhor ou para pior, talvez até para pior, mas quando se conceitualizou, quando se definiu o que era já um fato e que depois passou a ser objeto de reflexão, objeto de estudos desses pensadores, sobretudo Hegel e Marx, traz à tona um outro tipo de pensamento político, que não é mais aquele do moralismo, nem é o que veio depois com o realismo. É um outro passo, um outro momento, que vai falar que política, o pensamento político é também um pensamento ideológico. Portanto, ele se liga a certas ideias. O pensamento político ele está necessariamente ligado a uma base mínima de ideias. E certas ideias que estão vinculadas ao seu tempo histórico, né? Estão ligadas a um contexto social e a um contexto histórico, principalmente a um determinado período histórico que vai, a partir da realidade social, vai levar a que se desenvolvam aquelas ideias e que aquelas ideias venham à tona e que elas sejam aplicadas, elas sejam vertidas à realidade. As origens desse pensamento estão em George William Friedrich Hegel, com a filosofia histórica desse alemão famosíssimo, e que influenciou meio mundo na filosofia, sobretudo na filosofia política, e a Karl Marx. As práticas, portanto, a política, a partir dessa visão, são práticas, e essas práticas estão ligadas a instituições, sobretudo as instituições sociais, e que elas são diferentes, elas não são sempre expressas da mesma maneira. As ideias mudam com o tempo, a história muda, a história é um devir, e assim como a história é um devir, as práticas, as instituições sociais e as ideias diferentes que surgem no jogo político, elas mudam com o tempo e com a história. E essas mesmas ideias estariam, segundo os dois filósofos que apontei, vinculadas a interesses de classes sociais. Então, segundo Karl Marx, por exemplo, as classes sociais estariam necessariamente vinculadas a vários interesses, e a interesses nem sempre similares. E com esse pensamento nós temos o surgimento de uma política ideológica. A partir daí, na história, na sociologia, na filosofia, nós vamos passar a ouvir falar nos chamados ismos, né? Os muitos ismos que estão ligados à política ideológica, a essas ideias em jogo que ficam vinculadas a interesses de classes ou categorias, seja lá o que você queira dizer. O comunismo seria uma política ideológica ligada a certos interesses. O socialismo, o fascismo, o nacionalismo, o liberalismo e o conservadorismo. Todos esses ismos respondem a ideias que estariam por trás vinculadas a interesses. Então, ideias e interesses. Interesses e ideias vinculadas a determinadas classes que desenvolveram ou desenvolveriam
estas vertentes da filosofia política, estas políticas de base ideológica, comunismo, socialismo, enfim, tudo que eu já falei agora há pouco. Essa política ideológica ela é alvo de hostilidade e crítica. E muita coisa já aconteceu a partir do momento, desde o momento em que veio à tona essa conceitualização, enfim, essa tematização dentro da ciência política, dentro da filosofia política, dentro da própria sociologia. Até hoje a gente estuda, se bate e se debate em cima dessas questões. A luta ideológica, que surge também no plano dessa mesma configuração que eu estou trazendo para vocês, leva necessariamente, invariavelmente, a partir do que nos mostrou o Hegel, a partir do que o próprio Marx mostrou, essa noção de ideologia e de política de base ideológica, deu início a uma luta ideológica. Portanto, todos esses ismos, eles são alvos de hostilidade e crítica. Mutuamente, ou seja, não há preponderância de um sobre o outro. Na verdade, há uma disputa muito forte, há uma competição. E aí, a luta ideológica na política virou competição, uma competição irracional, porque ela é como o que ocorre quando a gente escolhe um time para torcer, um clube de futebol, uma equipe de futebol. Você torce com um elemento emocional, emotivo, irracional, muitas vezes com a ideia de fanatismo, com a noção ou sentimento de fanatismo. Portanto, a luta ideológica acaba sendo uma competição que vira o embate de uma vertente contra as outras. Ela tem um tom fortemente irracional e daí por isso as pessoas matam e morrem por causa da política. Revoluções são feitas por causa de ideologias na luta política. Ela é extremamente passional porque ela é movida pela emoção e não pela razão. E ela é cheia de excessos, porque tudo que é passional e irracional acaba vertendo, acaba se transformando e aparecendo como excesso. Essa luta é perpétua, como todos podem ver no Brasil de hoje e no mundo também, por que não dizer que essa luta ideológica ela é perpétua. Ela se estabelece no plano de uma guerra, guerra de ideias, onde campos diferenciados, campos rivais, se colocam numa condição de quase que de irreconciliabilidade. Complicada essa palavra, né? É irreconciliável, ou são irreconciliáveis as posturas a partir da competição que se estabelece com a luta ideológica de forma irracional, passional, excessiva. Essa luta perpétua se transforma numa guerra onde campos sociais ou campos de interesses ou blocos de interesses ou coletividades ou mesmo indivíduos se tornam rivais irreconciliáveis. Ou seja, um lado não pode ceder para o outro, um lado não pode entender o outro ou não quer entender o outro. E o outro lado, por sua vez, a mesma coisa. Então não há quase que um diálogo. A capacidade de diálogo se reduz ao mínimo. E isso torna tudo muito mais difícil. Dá um gosto tremendo porque a política se transforma numa novela muito rica, se transforma num romance cheio de altos e baixos, cheio de clímax e anticlímax, cheio de reviravoltas, mas ao mesmo tempo torna tudo muito complexo, muito difícil e muito perigoso. Outra vez, lembrando Marx, quando falava que haveria só uma solução. Nesse plano todo, o Marx disse que a solução seria a revolução, uma revolução da classe trabalhadora, e
que essa revolução deveria também trazer junto uma vitória tecnológica. Porém, às vezes, e aí a gente vai fazer uma ressalva ao que disse o sociólogo e filósofo Marx, às vezes essas mudanças que podem ser urgentes e muitas vezes são necessárias, mesmo pela via revolucionária, como ele citava, essa mudança revolucionária às vezes substitui uma tirania por outra. Ela troca um poder ruim por outro poder que também não vai ser melhor do que o anterior. Então nem sempre o fato de que a mudança venha e ela ocorra, e muitas vezes ela é necessária, a mudança, e ele pregava uma mudança revolucionária, uma coisa um pouco mais radical, ela, por vezes, ela não dá conta de solucionar os problemas anteriores. Ela vai mudar ou não um panorama de situações e de circunstâncias, mas não necessariamente ela vai ser a solução para todos os problemas. Por vezes essa mudança ela acaba substituindo uma tirania por outra. É um moralismo utópico, de certa forma um pouco perigoso no momento em que você não sabe se o que vem depois é melhor do que o que estava antes ou se vai ser pior. Enfim, mas isso tudo a gente tira uma conclusão também, né? Que é a relação com o futuro. A política é muito isso que a gente olha que ocorreu no passado, mas a gente tem que mirar sempre para frente. E o futuro é a continuidade dessa disputa. Na verdade, a política disputa sempre o futuro. Todas essas forças se movem dentro de um estabelecimento de forças e de uniões e de rupturas e realinhavos e enfim de reconciliações e dissensos e alguns acertos e desacertos, buscando o futuro que está em disputa. Hegel falava na história como uma ideia, a ideia de que tudo que nós fizemos e chegamos até aqui se deve ao rumo que a história tomou, portanto a gente só deve olhar para trás para saber o que vai fazer lá na frente. E ainda assim nós somos a era mais progressiva, mais iluminada, mais racional, segundo muitos defendiam, que temos mais democracia do que muitas eras, temos mais direitos humanos, mais fatores econômicos atuando, a economia mais aberta, temos as constituições, as cartas constitucionais, as leis, as regras, as normas. Contudo, as disputas continuam, os dissensos continuam e as incertezas muito mais. Falando de Brasil, isso fica muito claro, mais claro ainda. Nas últimas décadas, ainda falando de política, das muitas faces da política, num plano mais amplo, um plano internacional, a gente vai ver que houve a tendência de formação de grandes blocos, sejam blocos continentais, sejam blocos regionais, blocos de países que buscam força para solucionar seus problemas e força para influenciar outros países ou para poder ganhar mais espaço e mais capacidade de negociação com problemas mundiais a partir da formalização de blocos. A União Europeia é um exemplo, o NAFTA é outro, o próprio Mercosul, muito embora não tenha dado tão certo quanto se esperava, ou que ainda permita se fazer muita coisa que não foi feita. Os organismos de cooperação internacional e regional, enfim, grandes blocos regionais, que mostram que esse jogo político, essa coalizão de forças, ela continua se movendo e os países e esses grandes players continuam buscando formas novas de angariar mais poder para suas barganhas, para suas disputas futuras. A nova política mundial lida com várias pautas importantíssimas, como a crise da soberania nos estados,
ou seja, a soberania, aquela noção de que os estados tinham a capacidade de autodeterminar-se, que não poderiam ser invadidos ou ter interesses externos, tomando conta de decisões que só dizem respeito àquele povo, àquela nação, né, em crise. A soberania compartilhada, essa mesma soberania que entra em crise, que é ameaçada por países que começam a ter ingerência em outros países, ela, para talvez buscar uma solução a curto prazo, começa a ser compartilhada. Então, um país se une a outro país ou outros países para tentar se fazer mais forte, já que sozinho, por vezes, ele não tem tanta capacidade de não só de administrar os seus problemas, como de fazer alianças, por exemplo. A questão da cooperação econômica, que é importantíssima na política mundial hoje, e a questão da globalização e do globalismo, que são dois temas que continuam na ordem do dia e em processo de expansão ou de transformação. Mudanças, portanto, meus amigos e minhas amigas, são muitas e vocês veem como é que ocorre, por que eu falei nas muitas faces da política. Nós temos novas demandas, o mundo tem novas demandas, as sociedades têm novas demandas, o Brasil tem novas demandas, e com isso também novas ideias políticas e teorias são necessárias, se fazem necessárias, mas novas ideias mesmo, não velhas ideias travestidas de novas. Novas ideias mesmo, novas teorizações sobre o que está ocorrendo, o que está a acontecer. A política tem a ver com todos nós. Assim, todos devemos estar envolvidos, querendo ou não, nesse debate. A política tem a ver com todos nós, mesmo com quem acha que não faz política ou que não está inserido dentro de um plano político. E para encerrar, citando o famoso, caríssimo general Charles de Gaulle, francês Charles de Gaulle, quando dizia o seguinte: política é uma questão muito séria para ser deixada para os políticos. Fico por aqui, deixo meu grande abraço, continuem a nos seguir no nosso canal do YouTube, deixem seus likes, compartilhem, deixem seus comentários, inscrevam-se e nos sigam nas demais redes sociais. Um abraço a todos, até breve.